Deuteronômio capítulo 2, do verso de número 1 ao 15. Deuteronômio capítulo 2. Irmãos, há passagens das Escrituras que de imediato nos consolam. Já existem outras que de cara nos confrontam, e ainda nós encontramos aquelas que tanto trazem consolo como confrontação. Elas nos obrigam a refletir seriamente sobre a maneira como Deus ele conduz a história da humanidade, como Deus ele governa o mundo. Deuteronômio 2, versos de 1 a 15, é uma dessas passagens. À primeira vista, trata-se apenas de um resumo histórico da peregrinação do povo de Israel, da caminhada do povo de Deus. O povo contorna Seir, recebe ordens para não atacar Edom e Moabe, compra comida e água, atravessa o ribeiro de Zered, e Moisés relembra que 38 anos se passaram até que toda a geração rebelde dos homens de guerra fosse consumida no deserto. Mas quando lemos com atenção, surge uma pergunta extremamente intrigante. Por que Deus poupou duas nações ímpias, Edom e Moabe, povos hostis a Israel, enquanto submeteu o seu povo pactual a um severo juízo? Por que os aparentados sem fé foram preservados em seus territórios, enquanto o povo do pacto foi disciplinado no deserto até que uma geração inteira, por completo, desaparecesse? Esta é uma pergunta antiga. É a pergunta, por exemplo, do salmista: até quando os perversos eles triunfarão? É a pergunta dos profetas, é a pergunta da igreja em muitas épocas, é a pergunta dos crentes quando olham para a história e veem os ímpios prosperando e o povo de Deus sob a vara de seu juízo. E o texto, irmãos, não nos oferece uma explicação filosófica abstrata, não. Moisés não tenta defender Deus diante do tribunal dos homens, ele simplesmente proclama que Deus é o Senhor absoluto da história. Ele simplesmente prega que sua justiça é perfeita, que o seu governo é irresistível e que seus juízos são santos, mesmo quando não conseguimos esquadrinhar plenamente os seus caminhos, os seus pensamentos. Hoje nós vamos aprender que a justiça de Deus, ela não pode absolutamente ser medida pelas aparências do momento. Hoje nós vamos aprender, mais uma vez, porque o povo de Deus, ele é exortado por Deus, por sua palavra, a andar por fé e não pelo que pode ver. Hoje nós vamos aprender que a disciplina divina não significa abandono, mas a sua fidelidade ao pacto. E que nós devemos lembrar que o Senhor não governa somente sua igreja, Ele governa todos os povos, nações, fronteiras, gerações, em todas as eras e épocas. Vamos ver o texto então, Deuteronômio 2. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também a água que bebais comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir,
como o caminho de Arabá, da Arabá, de Elat e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Emins. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, e até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Amém. Nós podemos, irmãos, aqui dividir o texto de uma maneira bem simples e prática, tentando entender o que o Senhor estava lembrando novamente ao povo de Israel através das palavras de Moisés, que envolveram confrontação e ao mesmo tempo consolação. Em primeiro lugar, veja que nos versículos de 1 a 9, Moisés lembrou a Israel que Deus governa soberanamente terras, povos e fronteiras. Olhem mais uma vez como o texto começa. O texto começa com Israel em movimento, mas não em um movimento autônomo. É importante lembrar isso. O povo de Deus não caminha por decisão própria, o povo de Deus não conquista por impulso próprio, o povo de Deus nem ao menos define sua própria rota. Isso é importante lembrar. O versículo de número 1 diz claramente que eles foram pelo caminho que o Senhor dissera. Olhem novamente. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. Aqui nós temos, irmãos, um ponto fundamental. Uma leitura rápida, simples, sem uma cuidadosa observação e reflexão, não nos permite ver. Mas aqui você tem um ponto fundamental. A história do povo de Deus é dirigida pela palavra de Deus, como o Senhor me dissera. Vou lembrar mais uma vez: Israel não se movimentou de forma autônoma, por decisão própria, por impulso próprio, não definiu a sua própria rota, mas seguiu um propósito soberanamente determinado pelo Senhor, e precisou fazer isso como o Senhor disse que deveria ser feito. Israel havia então, observem no verso 3, rodeado o monte Seir por muitos dias. Aí então nós chegamos no verso número 3, e o Senhor ordenou: já rodeastes bastante este monte, virai-vos para o norte. O povo anda, observem, quando Deus manda andar. O povo para quando Deus manda parar. O povo contorna quando Deus manda contornar. O povo conquista somente o que Deus manda conquistar. Isso é um ponto importante. Em seguida, observem que há uma determinação surpreendente de Deus. Israel passaria pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, mas não deveria molestá-los. É o que o Senhor então ordena: vocês não irão incomodar os filhos de Esaú. Verso de número 5: não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Depois no verso 9, o mesmo é dito a respeito de Moabe. Observem: então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão
aos filhos de Ló. Algo grandioso, irmãos, pode ser observado aqui. Deus não é apenas o Senhor de seu povo. Deus não é apenas o Senhor de Israel. Deus aqui está se revelando a Israel como o Senhor de todos os povos, como o Senhor das nações. Observe como isso é interessante. Ele mesmo distribui terras, Ele mesmo estabelece fronteiras, Ele mesmo decide quem habita onde. Ele mesmo concede heranças temporais até mesmo aos povos ímpios. E tudo isso conforme o seu desígnio soberano. Então, ainda hoje, esta preocupação, ela pode pairar sobre nós, mas não deve nos trazer qualquer preocupação. Os povos estão nas terras onde estão, distribuídos como estão, conforme o desígnio e o propósito do Senhor. Ninguém pode mexer nisso, a não ser que Ele o queira. Isso nos ensina, irmãos, que a providência divina é maior do que as nossas próprias categorias. Elas são estreitas demais. A visão divina é muito mais ampla. A visão de Deus é muito maior. Muitas vezes nós queremos pensar que Deus só trabalha onde nós enxergamos sua ação com maior clareza. Mas Moisés estava lembrando novamente ao povo de Israel, segundo a palavra do Senhor, que Deus é aquele que governa muito além do horizonte da nossa compreensão. O texto nos lembra claramente, irmãos, isso. Ele deu Seir a Esaú, Ele deu Ar aos filhos de Ló, Ele delimitou territórios, Ele estabeleceu limites, Ele decretou o que Israel podia tocar e o que não podia tocar. Isso é profundamente pactual e ao mesmo tempo jurídico. Diz respeito ao justo governo de Deus sobre os povos. Veja que a linguagem de Deuteronômio nos traz a ideia de concessão, de herança, de posse, de limites claramente definidos. Deus aqui aparece como o grande rei pactual. Ele é o suzerano absoluto. Ele é aquele que reparte as suas terras entre os povos segundo a sua determinada vontade, e ela é soberana. Israel não tinha o direito de tomar posse daquilo que Deus não havia lhe dado. Nem mesmo um povo eleito, notem bem, nem mesmo um povo eleito pode ultrapassar os limites determinados pelo Senhor. Por que esse texto é importante, irmãos, e essa primeira proposição, dos versículos de 1 a 9? Porque ele confronta uma mentalidade muito perigosa, ainda presente em nossos dias. A ideia de que ser povo de Deus nos autoriza a presunção. A Bíblia não nos ensina isso. Israel poderia pensar: nós somos o povo da promessa, logo nós podemos tomar o que quisermos, onde quisermos, mas Deus diz não. Não é assim que vocês vão agir. A eleição divina nunca anula a sua justiça. O privilégio que o povo de Deus tem por ter sido eleito pelo Senhor não cancela a sua necessidade de obedecer a lei do Senhor. O pacto jamais legitima a cobiça. Notem, a vocação do povo de Deus não é expandir-se por autonomia, mas submeter-se ao governo divino. Mas isso também, irmãos, corrige o falso espírito de povo escolhido, quando este se torna um orgulho carnal. Sempre que a igreja pensa que Deus existe apenas para promover sua importância histórica, ela cai em distorção. Deus não gira, irmãos, em torno da igreja. A igreja gira em torno de Deus. Deus não serve aos nossos próprios projetos. O nosso coração planeja, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do alto, ela vem do Senhor. Nós servimos ao seu reino. Seu governo, portanto,
transcende nossa visão. Seus interesses são maiores do que os nossos. Sua providência alcança povos esquecidos, gigantes antigos, tribos desaparecidas, fronteiras longínquas e processos históricos dos quais quase nada sabemos. Há diversas histórias missionárias que nos impressionam. Quando homens corajosos, ousados, deixaram tudo para pregar o evangelho em um lugar distante e cheios de presunção pensavam: nós seremos os pioneiros a trazer a palavra para esses povos, e de repente alguém já havia passado por lá, porque séculos antes Deus soberanamente já havia decidido salvar um povo. É assim que funciona. Nós servimos a um propósito maior. O nosso Deus, Ele governa todos os povos, e Ele alcança todos aqueles que até mesmo nós esquecemos. Mas, em segundo lugar, veja versos 4 a 12, Moisés também lembraria ao povo de que o Senhor é justo mesmo quando poupa por um tempo os ímpios. E aqui surge a grande tensão do texto, porque, lembrem-se, os edomitas eram ímpios, os moabitas também. Ambos eram hostis ao povo pactual, a Israel. Ainda assim, Deus os poupa, os protege e ainda preserva suas possessões. Israel não poderia mexer em Moabe ou em Edom. A pergunta é: por quê? E é uma pergunta que, quando respondida, ainda hoje frequentemente escandaliza o coração humano. Porque a nossa tendência, irmãos, é pensar que a justiça de Deus, ela deve operar imediatamente, de maneira que possamos ver. Ela deve operar de maneira simétrica, instantânea. Mas a Escritura nos ensina repetidamente que a longanimidade de Deus não é injustiça. Quando nós lemos a Escritura, a ideia, por vezes, que temos é de que instantaneamente Deus trazia juízo a Israel depois de adverti-lo. Gerações se passavam, Deus mandava profetas, Deus alertava, as bênçãos e as maldições claramente reveladas no pacto, até que então, não havendo arrependimento, Ele trazia juízo. Os juízos eram sequenciados, para que o povo então se alertasse. Normalmente, antes da nação ser destruída, se vocês olharem um processo, pragas, doenças, mortes, até que, não havendo arrependimento, investidas de inimigos, resistência, por um tempo, não havendo arrependimento, total destruição, finalmente o exílio. Mas a nossa ideia, por vezes, é acreditar que a justiça de Deus, em geral, ela opera de maneira imediata, visível, simétrica, instantânea. Mas Deus é longânimo. Esse é um de seus maravilhosos atributos. Mas ser longânimo não significa ser injusto. Lembrem-se, o Salmo de número 94 apresenta o clamor do salmista: até quando, Senhor, os ímpios, até quando, Senhor, os ímpios exultarão? Esta pergunta do salmista não nasce da incredulidade, mas da ferida que é provocada em nossa fé, quando nós passamos a julgar a Deus pelo que vemos. Estudamos quarta-feira passada o Salmo 73. Quase resvalaram os pés do salmista Asaf, porque em seu coração ele começou a cogitar que Deus poderia ser injusto, abençoando os ímpios e condenando os justos. E aí nós vamos ver ali uma relação muito importante entre o coração e os pés. Os nossos pés resvalam e nós caímos quando o nosso coração começa a duvidar, porque a nossa fé ferida, ela começa a julgar ao Senhor pela aparência das coisas. É quando o santo olha para o mundo e diz: Senhor, como pode ser isso? E então a resposta bíblica
que nós encontramos na palavra de Deus, não é que Deus perdeu o controle, nem que a história ela escapou de suas mãos, mas a resposta divina é que Deus vê, Deus sabe, Deus julga, mas Deus também suporta por um tempo. Ele é longânimo, e tudo isso segundo os seus propósitos. Veja que sua longanimidade é parte do seu governo. O fato de o juízo não cair imediatamente sobre os homens não significa ausência de justiça da parte de Deus. Significa apenas o seguinte: que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O apóstolo Pedro nos lembra: 1000 anos para ele podem significar 1 ano apenas, e 1 ano 1000 anos. Significa então que Edom e Moabe seriam responsabilizados por seus malfeitos, por sua impiedade. Moabe, de maneira especial, pagaria muito caro por sua hostilidade contra seu irmão Israel. Mas naquele momento o Senhor decidiu preservar suas fronteiras e impedir que o seu povo pudesse tocá-los. A ordem divina é: não façam nada com eles. Aí nós chegamos nos versículos 10 a 12, observem. E aqui você tem a menção de povos muito antigos e poderosos. Emins, Anaquins e Oreus eram gigantes, eram guerreiros. Não eram homens desengonçados porque eles sofriam de uma anomalia. Eles eram homens grandes, homens fortes, os quais não veríamos jamais sobre a terra. Homens do porte de um guerreiro como Golias. E aqui você não tem um detalhe relevante da narrativa. Eu queria que você percebesse isso. Aqui você tem uma repreensão silenciosa ao povo de Israel. Por quê? Deus vai lembrar, observem, verso 10. Os Emins dantes habitavam nela, nesta terra, povo grande, numeroso, notem, e alto como Anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os Anaquins, e os moabitas lhe chamavam Enins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez, a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Aqui nós não temos apenas, irmãos, um detalhe relevante, mas uma repreensão impressionante para o povo de Deus. Eu preciso que você note isso. Os moabitas, Moisés lembra, haviam enfrentado gigantes e os haviam desalojado. Os filhos de Esaú fizeram a mesma coisa com respeito aos oreus. Povos fora da linha pactual, observem bem, haviam demonstrado coragem militar e determinação histórica no passado, mas o que foi que Israel fez com a promessa de Deus? Israel, apesar da promessa de Deus, recuou diante dos cananeus. Vocês lembram dos 10 espias? Os povos da terra são gigantes, são numerosos, são poderosos. Deus nos mandou ir, mas nós vamos morrer. Deus nos mandou lutar, mas nós vamos perder. Eles são grandes demais para nós. Aqui você tem uma ironia solene. Moisés estava lembrando a Israel que povos sem fé no Deus de Israel já haviam enfrentado gigantes e os vencido, enquanto o povo da promessa tremeu diante dos inimigos, mesmo sendo um povo de fé, mesmo tendo a palavra do Senhor. Aqui você tem um destaque impressionante, uma lição espiritual muito séria, irmãos. A lição é esta: a incredulidade torna covarde até o povo mais privilegiado do mundo. Privilégios externos não substituem confiança obediente que parte de um coração que teme ao Senhor e obedece à sua santa palavra. A igreja precisa aprender que nem sempre os juízos de Deus são imediatamente distribuídos segundo o que os olhos humanos esperam ver. Às vezes, sim, o ímpio parece mais firme que nós.
Às vezes, sim, aquele que é hostil parece mais protegido do que a gente. Às vezes o mundo parece avançar sem freios, enquanto igrejas em outras partes do mundo são destruídas, famílias são mortas, cristãs são violentadas, crianças são abusadas, tudo isso porque são crentes assim como nós. E nós começamos a considerar a possibilidade de Deus estar sendo injusto, porque o justo sofre na terra enquanto o ímpio parece prosperar. Às vezes o mundo parece avançar sem freios, às vezes a casa de Deus é afligida, como disse, enquanto os adversários parecem tranquilos, até que uma bomba vem e cai sobre eles, matando todos eles. A fé responde de maneira diferente. A fé responde que não obstante o que vemos, o Senhor reina. O salmista não resolve a tensão negando os fatos, ele resolve a tensão descansando no caráter de Deus. O Senhor não rejeitará o seu povo. Salmo 94, depois leiam cuidadosamente. O salmista vai dizer: uma cova está sendo aberta para o ímpio. A sua conclusão então é que a vingança, ela não pertence a nós, mas ela pertence ao Senhor. Por isso o crente, ele deve andar por fé e não por vista. Ele não pode andar pelo que vê. Mas em terceiro lugar, veja nos versos 13 a 15, Moisés ainda recorda que o juízo de Deus, ele começa pela sua própria casa. E esta talvez seja a verdade mais importante nesta passagem, hoje pela manhã, para nós. Veja aqui no verso 14, Moisés relembra que desde Cades Barneia até o ribeiro de Zered, passaram-se 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. E o versículo 15 ainda é mais forte, veja: porque na verdade a mão do Senhor era contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que foram consumidos. Isto é impressionante, irmãos. Não era mero acidente histórico o que os israelitas viram acontecer no meio do arraial. A morte de seus guerreiros, a sua consumição, não era mero desgaste do tempo, porque os anos se passaram e eles então envelheceram. Não era apenas consequência natural da vida do deserto. O texto é claro: também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. A mão do Senhor era contra eles. Contra quem? Contra uma geração incrédula. Contra quem? Contra os homens de guerra que desprezaram a promessa. E Moisés agora estava lembrando a uma nova geração que estava prestes a cruzar o ribeiro do Jordão para então tomar a terra de Canaã. Os povos que vocês vão evitar ocuparam essa terra porque no passado não tiveram medo dos gigantes. Seus pais tiveram medo, foram incrédulos, e então a minha mão foi contra eles, contra os que murmuraram, contra os que se recusaram a entrar na terra, contra os que provocaram o Senhor em rebelião. Aqui, irmãos, nós aprendemos algo muito, muito sério. Nós aprendemos que a disciplina de Deus sobre o seu povo, ela é real, ela é severa, ela é santa. Mais tarde o apóstolo Pedro escreveria algo sobre isso. Eu queria que vocês marcassem por um momento Deuteronômio e examinassem comigo no Novo Testamento, 1 de Pedro capítulo 4. Essa comparação é importante para responder àqueles que porventura acreditem
que isto não acontece mais hoje, não serve mais para nós hoje. 1 de Pedro capítulo 4, a partir do verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então observe o verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja que mais tarde Pedro diria, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Lembre-se das palavras do nosso Senhor: a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Porque o juízo então começou primeiramente sobre Israel e não sobre edomitas e moabitas. Israel recebeu mais luz, Israel recebeu mais promessas, Israel recebeu mais privilégios, Israel recebeu a presença de Deus, a nuvem, o maná, o pacto, a lei do Senhor. Portanto, sua responsabilidade era maior. E este ponto, irmãos, precisa ser entendido claramente. Quando Deus disciplina seu povo, isso não significa que deixou de ser o seu Deus. Ao contrário, isso significa que Ele está tratando o coração de seu povo, Ele está tratando com o seu povo. A disciplina, ela é dolorosa, mas ela não significa abandono. A correção, ela é severa, mas não significa rejeição final. O deserto, lembrem-se, não era anulação do pacto, era a santa pedagogia pactual de Deus, para ensinar um povo a confiar somente nele, a viver somente pela fé. Uma geração caiu, isso foi registrado para a nossa memória, isso é gravíssimo. Mas lembrem-se, Deus preservou sua promessa. Ele não rejeitou o seu propósito. Ele separou os incrédulos. Ele preparou o povo para entrar na terra. É importante, irmãos, lembrar isso. A santidade pactual de Deus exige que seu povo não trate levianamente a sua santa palavra. O privilégio da aliança aumenta, não diminui a seriedade do juízo. Porque nós somos privilegiados, muito também nos será exigido. E por isso nós precisamos confiar e depender sempre da graça de Deus. E a igreja contemporânea precisa ouvir sobre isso. Muitas vezes olhamos para fora, esquecemos de olhar para nós. Muitas vezes nós nos sentimos indignados com o pecado do mundo, mas nos esquecemos que Deus primeiro trata sua própria casa. Não é raro que o povo de Deus se escandalize com a decadência da sociedade enquanto tolera incredulidade, ingratidão, murmuração, desobediência e presunção dentro de seu próprio arraial. A Bíblia então revela que o Senhor não ignora nada disso. Ele purifica a sua igreja, Ele corrige seus filhos, Ele pesa
o coração do seu povo. O juízo que começa na casa de Deus não é negação de sua graça, é expressão da santidade graciosa de Deus em disciplinar, preparar, separar um povo para si. Mas ainda há uma quarta proposição aqui, e eu queria chamar você a voltar comigo para Deuteronômio 2 e olhar especificamente para o versículo 7. Porque Moisés também vai falar algo sobre o tempo, o deserto e a disciplina de Deus para a formação do caráter do povo de Israel. No meio desse texto duro, há uma declaração profundamente consoladora no versículo de número 7. Você deve ter percebido: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. É uma palavra extraordinariamente admirável. Mesmo no deserto, Moisés lembra: o Senhor esteve com eles. Mesmo sob disciplina, Moisés lembra: o Senhor os sustentou. Mesmo em juízo, Moisés lembra: o Senhor lhes deu provisão. Mesmo quando uma geração antiga estava sendo consumida, Moisés lembra: a fidelidade de Deus jamais falhou, coisa nenhuma te faltou. É o que diz aí o final do versículo 7. O que isso significa, irmãos? Significa que não desapareceria a provação. A provação estava ali, as dificuldades estavam presentes, o sofrimento estava ali no meio do povo. Mas a providência de Deus também os lembraria da permanência de seu sustento. Durante todo esse tempo, o Senhor não deixou faltar coisa alguma para o seu povo. Israel teve deserto, é fato, mas Israel também teve maná. Israel teve um caminho difícil, mas Israel teve coluna de nuvem e de fogo, sinal da presença de Deus. Israel teve morte de uma geração, mas também a preservação de uma promessa. Quando o povo disse assim: o Senhor nos trouxe para esse deserto, nos libertou do Egito para nos matar e matar os nossos filhos, Deus disse: porque vocês se rebelaram, vocês vão ficar aqui, morrerão aqui no deserto. Mas porque eu fiz uma promessa a vocês, os seus filhos entrarão na terra. Uma geração morreria, mas uma nova geração seria aquela que receberia do Senhor a promessa. E Moisés diz então, veja como é interessante, né? Que o Senhor conhecia o andar do povo. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, e Ele conhece o teu andar, ou seja, Ele sabe que andas por este grande deserto. Deus conhecia a caminhada concreta do seu povo. Deus não conhece, irmãos, apenas ideias, intenções abstratas, discursos piedosos. Ele conhece o andar da sua igreja, a sua vida diária, os seus passos, o seu percurso, o seu desgaste, a sua rotina, o coração expresso em obediência e fé, na prática. E é por essa razão, meus amados irmãos, que a palavra de Deus valoriza tanto os frutos. Valoriza o caminho, a perseverança, a fidelidade cotidiana. Deus abençoa o seu povo quando ele é fiel, não porque ele mereça, mas porque esta é uma atitude de fé. Nosso Senhor mesmo disse que nós seríamos conhecidos por nossos frutos. Lembre-se disso nesta manhã. Deus conhece nosso andar no deserto. Quando andamos na escassez, quando andamos na espera, quando andamos na disciplina, quando andamos debaixo de correção, quando andamos sem ainda ver a terra da promessa.
É justamente aí, no deserto, que Deus vai formar o nosso caráter. O deserto duraria 40 anos, não 40 dias, não 4 meses, 40 anos. E esse é um ponto que nossa geração detesta. Nós vivemos em um mundo extremamente imediatista. Tudo começou com a automação das coisas. Nós queremos o elevador, nós não queremos a escada. Nós queremos a escada rolante, nós não queremos a escada. Nós queremos o controle, não queremos nos levantar para mudar os botões da televisão. Os mais antigos sabem o que era uma TV em casa. Para os que tinham, sem controle na TV, você tinha que se levantar e se movimentar. Nós queremos tudo rápido, respostas rápidas, rápidas informações. A nossa geração detesta, justamente nesse ponto, o processo que muitas vezes é demorado na maneira como Deus trata conosco. E aí onde surge o problema, irmãos. Nós queremos maturidade sem tempo. Nós queremos frutos sem estação. Nós queremos árvores sem raiz. Se você já teve o privilégio de visitar o mercado municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, você vai conhecer o lugar onde as melhores frutas do nosso país se encontram. O que você vê, o tamanho de um morango que você compra em nossa cidade, você vai se espantar com o tamanho de um morango que você vai achar lá no mercado municipal. Eu lembro que quando estive lá, mais de uma vez, eu conheci uma tâmara, e as tâmaras não são produzidas aqui, elas vêm do Oriente. Era uma tâmara de Israel, era uma tâmara enorme. Você pode abri-la e colocar um morango daqueles lá que é muito grande. É uma combinação que eles fazem que é muito saborosa. Sabe quantos anos uma tâmara daquela custa para chegar naquele tamanho e para estar pronta para ser vendida para uma geração? 100 anos, uma tamareira daquela produzindo tâmaras para hoje. O que isso significa dizer? Que a geração que plantou essa tâmara, ou essa tamareira, não teve o privilégio de comer o seu fruto. Eu fico pensando, quando eu falava desde 2008 para a nossa igreja, a importância da gente ter uma escola confessional. Se nós tivéssemos plantado no passado, provavelmente alguns não teriam visto, alguns já estão na glória, até defendiam a ideia, mas uma outra geração comeria do fruto da semente que plantamos. Mas eu lembro que na época, porque o nosso desejo era muito imediato, não é bom a gente se envolver com isso, pode ser que não dê certo, e sempre um problema surgia, sempre um empecilho. Passaram-se quase 20 anos e nós não vimos nada, porque nós não tivemos, pela fé, a ousadia e a coragem de plantar, porque nós queríamos algo que pudéssemos ver de imediato, algo semelhante à fábula de João e o pé de feijão. Não é assim, irmãos, que Deus trabalha com a sua igreja. Deus respeita o tempo da sua obra. O Senhor trabalha historicamente. Ele forma famílias, igrejas e povos ao longo das gerações. Ele molda caráter na perseverança. Ele usa longos anos para produzir teologia prática, fidelidade testada, obediência amadurecida. Logo, a disciplina do deserto não foi desperdiçada. A escola de Deus, irmãos, ela é lenta aos nossos olhos, mas ela é perfeita em sabedoria. Isso vale para pais e filhos aqui nesta manhã. Nunca desprezem um investimento maior que vocês podem dar aos seus filhos, trazendo-os à igreja. Agora, não é trazendo de qualquer jeito, não. É trazendo-os para ensiná-los a importância do culto público, de adorar a Deus, da maior disciplina para a vida, que é a teologia, que vai moldar o seu caráter, que vai dirigir os seus passos. Isso é investimento. Nunca desperdice as dificuldades
Há um momento que você não vai conseguir acompanhar bem o culto. Há um momento que você vai precisar se levantar. Uma palmada vai precisar ser dada lá no banheiro. Às vezes o pastor ouve o choro daqui. É correção, é necessário. No futuro, você vai perceber o seu filho agradecendo por tudo aquilo que você fez, investindo em sua alma, para o bem da sua alma. Não há nada melhor do que você depois ver um filho crescido, crente, casado no Senhor e agora seguindo a sua vida. Isso envolve investimento, tempo, oração, perseverança. Você quer que seu filho tenha sucesso na vida? Comece primeiramente a investir nele quanto a isso. Se ele não amar o Senhor, se ele não servir ao Senhor, ele vai seguir como Moabe e Edom. Ele pode até ter terra, ele pode ter território, ele pode ter bens, mas lá na frente uma cova profunda será cavada para ele. Mas se você entende que nesse deserto o Senhor não vai desperdiçar nada que Ele está fazendo com você e com seus filhos, você sabe que o Senhor estará no futuro preparando você e o seu filho para algo maior. Isso vale para ministros e igrejas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Nós gastamos, pelo menos somadas 2 congregações, mais de 50 anos de investimento, de tempo, de obreiros, de pastores, e vimos que não frutificou. Chegou o momento de mudar. Quando mudamos, nós percebemos uma mudança. Seguimos. Estamos no Orlando Dantas. O Senhor está abençoando o trabalho de uma maneira que a gente nunca experimentou nos antigos trabalhos que tivemos. Deus nos ensinou muitas coisas e nós amadurecemos no deserto. Nós agora nos preparamos para entrar na cidade de Lagarto e nós precisamos entender a importância disso, irmãos. Não somente de olhar para ver o que vai acontecer, mas de orar e de se envolver. Sou grato a Deus pelos irmãos que estão empenhados, que estão envolvidos, que estão contribuindo. Isso é importante. Na semana que passou, nós recebemos de um irmão, congregou com a gente, que foi abençoado pelo convívio desta congregação e que é extremamente grato ao benefício que foi para a sua família. E ele disse: pastor, eu vou dar 1 ano de aluguel para o trabalho, 1 ano de aluguel. Eu estou falando disso, irmãos. É de você olhar pela fé e não apenas pelo que você está enxergando bem próximo a você. É orar e se envolver, é entender que esse é o chamado do Senhor para nós. Nós podemos plantar algo que nós não vamos colher os frutos imediatamente, mas lembrem-se, nós somos uma igreja que completará este ano 125 anos, e os nossos irmãos que começaram aqui com um punhado de membros só saberão na glória eterna o resultado da semente que um dia foi plantada aqui, no início do século 20, na cidade de Aracaju. A escola de Deus é lenta aos olhos do homem, mas perfeita em sabedoria. Isso vale para as nossas famílias, isso vale também para a nação, ou para as nações. Deus não está com pressa, assim como os homens são apressados. A Bíblia diz: Deus está formando um povo para si. O texto levanta questões profundas. Porque Deus poupa uns e disciplina outros, porque os ímpios às vezes parecem preservados, porque o povo da aliança sofre correção severa, porque certas providências parecem difíceis de conciliar com as nossas expectativas de justiça e direito. Mas lembrem-se, a resposta final da Escritura não é a entrega de um mapa exaustivo da mente divina. Deus é Deus, e Ele vai fazer sempre aquilo que já decretou eternamente. A resposta final da Escritura é uma convocação
ao homem para que seja humilde, obediente e ande dignamente com o seu Deus, em fé. Nem tudo foi revelado para nós, nem tudo pode ser esquadrinhado, nem tudo será resolvido no tribunal da razão humana. No capítulo 29, verso 29 de Deuteronômio, nós encontramos algo importante e conclusivo para o sermão desta manhã. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nem tudo foi revelado, nem tudo pode ser esquadrinhado, mas o que foi revelado basta para a nossa fé e para a nossa obediência. Foi revelado que Deus é justo, foi revelado que Deus reina, foi revelado que Deus não abandona o seu povo, foi revelado que o juízo dos ímpios um dia virá, foi revelado que a disciplina dos santos, ela é pedagógica, para o seu bem. Foi revelado que o Senhor conhece o nosso caminhar. Foi revelado que nada nos faltará, segundo a sua sábia providência. Foi revelado que sua justiça e juízo são o fundamento de seu trono. Portanto, irmãos, não fomos chamados a julgar Deus. A nossa santa convocação é para adorá-lo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, diz a palavra, celebremos o rochedo da nossa salvação. Não fomos chamados a dominar seus segredos, mas a obedecer a sua palavra. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele? Para que lhe seja restituído. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É o que diz a Bíblia. Por isso, meus amados irmãos, não confundamos disciplina com abandono. Quando o Senhor corrige seu povo, não faz porque o rejeitou, mas porque o ama com amor pactual. A disciplina no deserto não anulou o pacto, antes purificou o povo para tomar posse da terra de Canaã. A igreja do Senhor não deve interpretar toda a aflição hoje como ausência de Deus. Muitas vezes o deserto é a própria escola do Senhor para nós. A vara do pastor, do bom pastor, não é sinal de rejeição, mas de cuidado santo. Para o crente, aprenda a andar por fé e não por vista. Às vezes, nós veremos Edom em paz, Moabe sendo preservado, enquanto o povo de Deus atravessa o deserto. Às vezes parecerá que os ímpios estão seguros e que os santos estão sendo acuados. Mas é justamente nesse momento que não devemos julgar a justiça de Deus pela aparência do que nós estamos vendo. Lembrem-se, o relógio de Deus nunca falha, a paciência de Deus não é injustiça, a demora do juízo divino não é negação deste juízo. Descanse no caráter santo de Deus. Para as nossas famílias, respeitem o tempo da formação divina. Pais e mães frequentemente se angustiam porque querem ver fruto imediato na vida de seus filhos. Mas lembrem-se, Deus trabalha historicamente. Ele forma o caráter com o tempo, com a correção, com a repetição, com a perseverança, com a disciplina, com graça. A árvore não cresce como uma escada é montada. Nunca esqueçam disso. Ensine seu filho a perceber como Deus cuida de nós, plantando algo com ele na terra.
Não é como você monta uma escada, demanda tempo. O caráter, portanto, não é instantâneo. Sejamos fiéis naquilo que é ordinário. O Senhor conhece o nosso caminhar. O Senhor conhece o andar de seu povo. Deus continua governando povos e fronteiras, e esta é uma mensagem importante para as nações. As nações não existem à margem da providência de Deus. Os povos, seus limites, ascensões e quedas, tudo está debaixo do governo do Senhor. Nenhum império é autônomo. Nenhuma hostilidade escapa ao juízo divino. Nenhuma fronteira existe sem a permissão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Igreja do Senhor, jamais esqueça, o Cristo que nos salvou é o mesmo que nos envia sempre e nos diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A igreja não deve idolatrar a história, nem temê-la, como se ela estivesse ao léu. A história está nas mãos de Deus, sempre esteve. Por fim, há mistérios que permanecerão ocultos, como nós vimos. Há perguntas que não receberão resposta total nesta vida, nós sabemos. Mas a revelação de Deus é suficiente para nos ensinar o que importa. O que importa é confiar, obedecer, esperar e perseverar. O nosso chamado não é para dominar os segredos de Deus, mas para cumprir a sua palavra com temor, fé e reverência. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, Pai santo, justo e verdadeiro, nós te adoramos porque justiça e juízo são o fundamento do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da tua face. Nós te bendizemos porque tu és o Senhor da história, o Rei das nações, o governante dos povos, o Deus que estabelece fronteiras, levanta e abate gerações, corrige teu povo e jamais falha em tua fidelidade. Nós confessamos diante de ti, Senhor, que por vezes julgamos teus caminhos pela aparência das coisas. Quando vemos os ímpios prosperarem, nosso coração se perturba. Quando sentimos o peso da tua disciplina, somos tentados a murmurar. Quando o deserto se prolonga, esquecemos que tu esqueces, ou que tu conheces, o nosso andar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por nossa incredulidade, por nossa impaciência, por nossa presunção, por nossa ingratidão. Perdoa-nos, Senhor, por querermos entender tudo antes de obedecer. Perdoa-nos por tantas vezes resistirmos à tua santa correção. Ensina-nos a andar por fé e não por vista. Dá-nos, Senhor, coração humilde para receber tua palavra, espírito ensinável para suportar tua disciplina, perseverança para atravessar os desertos que tu mesmo ordenas. E concede-nos lembrar sempre, Senhor, que se somos corrigidos por tua santa mão, é porque não nos abandonaste, mas é porque estás nos tratando como teus filhos. Nós pedimos, Senhor, por tua igreja, purifica, santifica, livra da murmuração, da rebeldia e da dureza de coração. Faz-nos um povo reverente, obediente e fiel, que não sejamos orgulhosos por causa de nossos privilégios, mas humildes diante da tua graça, que não abusemos da aliança, mas a recebamos com temor e gratidão. Abençoa nossos lares, abençoa nossos filhos, abençoa o nosso viver diário, Senhor. Tu conheces o nosso andar, tu conheces as nossas lutas, os nossos medos, tentações, cansaços. Sustenta-nos no ordinário da vida, ensina-nos a esperar o teu tempo, forma em nós, Senhor, caráter santo, paciência, maturidade, fidelidade e perseverança. Lembra-nos, Senhor, que nada nos faltará daquilo que em tua sabedoria julgares necessário para a nossa caminhada. Se nos deres abundância, faz-nos gratos. Se nos deres escassez, faz-nos dependentes.
Se nos deres disciplina, faz-nos submissos. Se nos deres consolo, Senhor, faz-nos reverentes. Pedimos ao Senhor isso, acima de tudo, fixando os nossos olhos em Cristo, o justo juiz e salvador misericordioso, aquele que em tua justiça e graça se encontram a perfeição divina, a manifestação da tua glória, que nele encontremos descanso, perdão, correção, esperança e vida. Ouve-nos, ó Senhor, escuta a nossa oração, não por causa dos nossos próprios méritos, mas por causa dele, o teu Filho amado, o amado da nossa alma, o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém.